estou novamente para dar continuidade às nossas mini palestras ou pequenas aulas e eu resolvi falar hoje sobre os tipos de projeção astral. Eu fiz uma classificação, essa classificação é uma invenção minha, algum tempo atrás, em um artigo que escrevi para o meu site, fiz uma classificação dos tipos de projeção astral a partir de para onde nós vamos, onde nós ficamos depois de sairmos do corpo. Após a projeção astral, a saída astral, para onde nós vamos. Eu fiz uma classificação basicamente em 4 tipos. Então, projeção astral do tipo 1, projeção astral do tipo 2, tipo 3, tipo 4, que eu vou falar agora ligeiramente um pouco. A projeção astral do tipo 1 é aquela em que nós saímos do corpo de forma consciente, mesmo que não seja voluntária. O ideal é que seja voluntária, né? Mas mesmo que não seja involuntária, mas é uma saída consciente do corpo. E nós, ao sairmos do corpo, ficamos apenas naquela zona etérica que eu já falei em vídeos anteriores, há algum tempo atrás, pouco tempo atrás. Na zona etérica, que é essa zona intermediária entre o plano físico, essa matéria física mais densa, e o plano astral, o plano espiritual. O plano espiritual propriamente dito, né? O plano astral mesmo. E, na minha compreensão, essa zona etérica que está entre o plano físico, o plano material e o plano espiritual, o plano astral, essa zona etérica, ela ainda não é o plano astral, ela ainda não é o mundo espiritual. E por quê? Porque quando você sai do corpo e você fica apenas nessa zona etérica, vendo basicamente as coisas, os objetos do plano físico, vendo o corpo físico das pessoas, vendo, se você estiver dentro de casa, como no início acontece, você vendo os móveis da sua casa, pode ver alguns espíritos desencarnados ou encarnados projetados também, mas o ambiente onde você está não é o ambiente do plano astral, não é o ambiente do mundo espiritual, também chamado. Mas você está no plano físico, você está em contato com o plano físico, você está vendo basicamente o plano físico nessa zona etérica que eu já falei. Quem não tiver assistido, volte para entender melhor o vídeo em que eu falo da zona etérica, do ectoplasma. Então, a projeção astral do tipo 1 é a saída do corpo em que você fica apenas na zona etérica, dentro da sua casa, sai para a rua, anda pela rua, pode ir a uma outra cidade, a um outro estado, pode até voar por cima da cidade, mas o que você está vendo quando você está voando, você está flutuando, volitando, como chama a literatura espírita, é as coisas do plano físico. Você está vendo os prédios, as casas, os carros andando pelas ruas. O que você está vendo é o plano físico. Você não está vendo cidade espiritual. Você não está vendo o plano astral. Você não está vendo o mundo espiritual, né? Então, nessa projeção do tipo 1, você está apenas na zona etérica. Está na zona etérica. Pode ter contato com espíritos, como eu falei, encarnados ou desencarnados, que estão aqui na zona etérica. E aí é interessante que, na minha experiência com a reunião mediúnica, com intercâmbio mediúnico, ao longo de 36 anos ou mais, eu já conversei com incontáveis espíritos que estavam dentro da sua casa, a casa física, após ter morrido, após ter desencarnado. Ele continuou na mesma casa. Vou contar ligeiramente uma experiência em que eu conversei com um homem que havia desencarnado já há alguns anos, e ele continuava dentro da casa dele. Ele, conversando com ele, ele me disse, ele não sabia para onde ir, ele não acreditava em vida após a morte, mundo espiritual, nunca leu nada, ele não tinha nenhum referencial de mundo espiritual, de plano astral, para onde ia após a morte, ele não tinha noção disso, não tinha conhecimento nenhum, porque ele nunca se interessou por isso, enquanto estava encarnado, né, vivo na matéria, como chamamos. Ele nunca se interessou. Então ele, ao desencarnar, não tinha para onde ir em termos de mundo espiritual. Então o que ele fez? Qual era o único lugar seguro, o único refúgio seguro? Porque era o único lugar que ele conhecia
e se sentia verdadeiramente seguro dentro da sua casa. Então ele estava há alguns anos desencarnado dentro da sua casa. Se a mulher abria um jornal, como ele me disse, ele sentava de junto e lia o jornal com ela. A mulher não sentia a presença dele, não o via. Mas ele estava ali junto da esposa, né, lendo o jornal com ela. Quando a família sentava à mesa para comer, ele também sentava na mesa. E, de alguma forma, ele também se alimentava das energias, dos fluidos, do ectoplasma dos alimentos, animais e vegetais. Ele fazia quase tudo. A única coisa que ele me disse assim, que ele não fazia, era sexo com a esposa. Ele disse assim, isso eu não fazia. A única coisa que ele não fazia, que ele fazia quando estava encarnado, era sexo com a esposa. O resto, quase tudo, ele fazia, estando dentro da sua casa. Ele quase que se sentia vivo, só que as pessoas não viam ele, a mulher e os filhos não viam ele. Mas ele via todo mundo, ele acompanhava tudo que estava acontecendo na família, ele poderia influenciar mentalmente, telepaticamente, por pensamento, os familiares. Até que eu convenci ele a ser levado por membros da equipe espiritual daquele trabalho, daquela casa onde eu trabalhava, e ser levado para uma cidade no mundo espiritual, ele iria conhecer, aprender, assistir palestras, estudar e tal. E aí, saindo do corpo nesse tipo de projeção, astral do tipo 1, nós encontramos espíritos desencarnados como esse, que estão nos lares. Podemos encontrar muitas vezes espíritos que estão dentro da nossa própria casa, ligados a nós, mesmo que não sejam parentes, inclusive podendo ser espíritos que estão buscando vingança por coisas do passado, de vidas passadas, que nos encontraram agora recentemente e estão nos perseguindo, tentando nos fazer mal, pode estar dentro da nossa casa. Ao sair do corpo nessa zona etérica, nós podemos encontrar com esses espíritos, por isso a questão da preparação, da proteção, para evitar agressões desses ataques espirituais. Tá? E podemos fazer muitos trabalhos nessa zona etérica, ajudando espíritos que estão presos nessa zona etérica há anos e que não conseguiram ainda subir para outras regiões onde eles são esclarecidos, vão estudar, vão ser orientados para depois trabalhar também, né? Seguir verdadeiramente a vida no mundo espiritual, porque há milhões e milhões de espíritos desencarnados no planeta Terra que, depois que desencarnaram, nunca foram no mundo espiritual. Há milhões de espíritos desencarnados que nunca foram no mundo espiritual. Parece uma coisa meio esquisita, né? Contraditória, isso é um contrassenso. Como é que pode? Ele é um morto, ele é um espírito, mas ele não está no mundo espiritual, ele nunca foi para o mundo espiritual? Não, ele nunca foi para o mundo espiritual propriamente dito. Porque na zona etérica ele não vê nenhuma região do mundo espiritual, do plano astral, seja inferior ou superior. Ele não vê cidades, ele não vê os vales, seja escuro, seja claro, ele não vê nada daquilo que a gente conhece, que a gente sabe sobre o mundo espiritual. Ele só vê a dimensão física. Alguns objetos até são feitos de matéria etérica que estão no plano físico, como aquele relato que eu fiz em um vídeo sobre um arquivo que estava ao lado da minha cama, lembra? Sobre ataque espiritual sutil da minha casa. São objetos feitos de matéria etérica que estão também nessa zona, mas a maioria dos objetos que nós vemos nesse tipo de projeção é apenas objeto físico. Nós estamos vendo o objeto físico, estamos vendo o plano físico. Então esse é a projeção astral do tipo 1. E a projeção astral do tipo 2 é aquela que nós saímos do corpo e nós descemos às zonas inferiores, zonas escuras, aquele chamado umbral da literatura espírita. Muito raramente nós descemos a regiões muito abaixo do umbral, os abismos, as trevas, são regiões muito mais densas, muito mais perigosas, que eu acho que nós, projetores, mesmo aqueles que são mais experientes, não vamos sozinhos a essas regiões. Tá? Em algumas regiões do umbral, daquela zona mais superficial do plano espiritual inferior, eu já fui muitas vezes, já fui atacado muitas vezes quando estava sozinho. O ideal é não ir sozinho, ir sempre acompanhado com alguém mais forte, mais poderoso. Tá? Então, nessa projeção astral do tipo 2, nós descemos. E descemos para quê?
nós podemos, a depender do nosso grau de evolução, de esclarecimento, do objetivo que nós temos da projeção astral, nós vamos trabalhar, vamos socorrer, vamos auxiliar, vamos trabalhar no plano astral inferior, nos postos de socorro, nos hospitais de socorro, no umbral, naquela zona inferior que está abaixo da superfície da Terra. O Sol não chega lá. Tá? Ela está realmente aqui a pouco abaixo da superfície da Terra. É uma zona escura. O umbral todo é escuro. Não há luz solar nessa região chamada de umbral, que vocês podem entender melhor lendo aquelas obras de André Luiz, como também as obras psicografadas através do médium mineiro Robson Pinheiro. E além de trabalhar, a depender do seu grau de evolução, do seu equilíbrio ou desequilíbrio, você também pode descer para essas zonas inferiores levado pelo quê? Pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelas suas vontades. Então, exemplo, você é uma pessoa que está obcecada por sexo, muito obcecada por sexo, mas no plano físico, enquanto está acordado, você não tem condições, por diversos fatores, de satisfazer plenamente esses seus desejos exagerados e exacerbados de sexo. Você não consegue, por uma razão ou outra, não vai entrar em detalhe. Mas você, na mente, está só pensando em sexo, sexo, sexo. A mente está saturada de desejos, está cheia de desejos de sexo. Você sai do corpo, você naturalmente vai descer para essas zonas mais ou menos escuras do umbral, vai se ligar, se associar a espíritos que estão com aquele mesmo pensamento, com aquela mesma obsessão de sexo, e vai para, não vou dizer exatamente uma cidade, mas regiões, bairros, algumas localidades que há no mundo espiritual, onde ali há um grande encontro de espíritos que estão só querendo sexo, só pensando em sexo. E ali, você que está encarnado, projetado, você tanto vai encontrar espíritos desencarnados que ficam ali, se não o tempo todo, quase o tempo todo, com horas e horas e horas por dia ali fazendo sexo, como também você vai encontrar espíritos encarnados como você, fora do corpo, conscientes ou não da saída do corpo, né? Pode ter saído consciente ou não, mas levado pelo desejo forte de sexo, vai para essas regiões para saciar aquela sede de sexo. Pode ficar ali a noite inteira, a noite considerada do ponto de vista do plano físico, você pode ficar a noite inteira naquela região fazendo sexo, horas de sexo com espíritos encarnados e desencarnados fora do corpo também. Isso há demais e há no mundo todo. O mundo espiritual inferior está cheio disso. E assim como você é levado pelo desejo forte do sexo, diversos outros tipos de desejo também levam você para as zonas inferiores. Então você pode descer para as zonas inferiores levado pelos seus desejos, pelos seus pensamentos. Você é levado, né, onde está o seu coração, a sua mente, o seu desejo, ali você estará. Você vai ser levado de acordo com os seus pensamentos, com os seus desejos. Vai descer para lá. Ou pode descer voluntariamente com uma equipe experiente para trabalhar, para auxiliar, inclusive esses que estão lá encarnados ou desencarnados, perturbados por causa do sexo. Vai trabalhar no mundo espiritual. Eu já gravei vídeo falando sobre o trabalho no mundo espiritual. Quem quiser também aprofundar pode assistir. Então falei da projeção astral do tipo 1, projeção astral do tipo 2 e a projeção astral do tipo 3. Na projeção astral do tipo 3, nós saímos do corpo, agora não vamos mais ficar na zona etérica, nem vamos descer para as zonas inferiores, para o umbral ou mais abaixo do umbral. Agora nós vamos subir agora para o mundo espiritual, porque uma coisa que eu esqueci de dizer, a projeção astral do tipo 2, você desce para o umbral, isso é mundo espiritual, isso é um plano astral inferior, não é mais a zona etérica. Porque quando você desce para essas zonas inferiores, você perde o contato visual com o mundo material. Você não vê mais sua casa, não vê mais seu corpo, não vê mais seus parentes dentro de casa, não vê mais a sua cidade. Você não tem mais contato visual nenhum com o mundo físico. Agora você está no plano espiritual, inferior, no escuro, tá? Aí na projeção astral do tipo 3, você também vai para o plano espiritual, vai para o mundo espiritual, plano astral,
você agora vai subir acima da superfície da Terra, quilômetros acima da superfície da Terra, para as zonas claras. Na projeção astral do tipo 3, se você lembrar, for consciente ou apenas lembrar depois, de estar em uma cidade, estar em um lugar que não é da Terra, tá? Contato com um parente, com um amigo que já desencarnou há anos, e ele está muito bem, sorridente, e está tudo muito claro, isso é uma projeção astral do tipo 3. Você está numa zona mais elevada, pode estar numa cidade do tipo nosso lar, ou a cidade muito mais avançada do que nosso lar no mundo espiritual. Você vê que nosso lar, na descrição do livro, psicografado por Chico Xavier, ou no filme, que tem o mesmo nome, que é interessante assistir, a cidade é clara, tem claridade solar o tempo inteiro. E olhe que nosso lar é uma cidade que está no limiar entre o umbral e o plano já um pouco mais superior. Está na zona clara, mas ele está assim, na beira do umbral. Tá? Ele está aqui exatamente na zona fronteiriça. Ele está na fronteira entre o umbral e a outra zona, mas ele está na zona clara. Na zona clara. Você vê que o filme mostra que há um portão, e o livro também descreve, que você abriu o portão, lá para fora está escuro, e vem pessoas lá daquele escuro para entrar na cidade. Ou seja, a cidade está no limiar, como se estivesse em cima de um morro, e que um pouquinho abaixo é escuro, dali para cima é claro. Tá? Acima dessa zona onde está a cidade, cidades do tipo nosso lar, há outras cidades muito mais avançadas, há coisas maravilhosas. Já tive a oportunidade de ir a algumas cidades assim, que eu descrevo no primeiro volume do meu livro, Sanacão, Mestre do Além. São cidades onde há universidades, escolas de várias coisas, estudar várias coisas, centros de pesquisa, museus, a depender do lugar, tem praia, tem rio, tem cachoeira. A vida é maravilhosa, não há perigo nenhum nas cidades, tipo nosso lá para cima, nessa zona de claridade que você vai na projeção astral do tipo 3, não há perigo nenhum. Aí você, depois que aprender aí, você pode ir sozinho, sem nenhum perigo, porque os espíritos inferiores, das zonas inferiores, eles estão com o corpo astral, o corpo espiritual, o perispírito tão denso, que ele não consegue chegar lá. Ele não consegue chegar nessas cidades, nas zonas claras, porque a vibração, a energia, a matéria daqueles planos mais elevados é muito menos densa, é muito mais rarefeita do que a matéria mais densa do plano astral, do mundo espiritual inferior, que está aqui da superfície para baixo, e mesmo na zona etérica. Então, um espírito que não esteja muito bem equilibrado, tá? Não esteja cheio de ectoplasma material denso, por exemplo, das carnes dos animais, é que consegue subir para essas regiões. Eu só conseguia, e só consigo, me elevar, me transportar até essas regiões mais iluminadas, nas cidades mais avançadas do mundo astral aí, mais elevado, se eu estiver muito bem, se eu estiver equilibrado nos pensamentos, no desejo, nas emoções, com uma alimentação mais vegetariana, porque se eu, durante o dia, almoço ou janta, comer carne, ao sair do corpo, eu posso me projetar, ficar na zona etérica, até descer para umbral, mas subir para as zonas mais iluminadas eu não vou subir. Eu não consigo subir. Por quê? Porque quando eu me projetar para fora do corpo, eu vou estar carregando um pouco do ectoplasma denso da carne dos animais. Tá? Então eu não vou conseguir subir para as zonas superiores. Posso ter uma projeção do tipo 1, ficar na zona etérica, projeção do tipo 2, descer para umbral, posso até trabalhar, até porque aquele ectoplasma poderá ser útil para alguns trabalhos, a depender da situação, né, do socorro, porque eu vou estar mais denso, vou levar parte do meu duplo etérico, daquele ectoplasma duplo etérico, e vou poder ser útil lá embaixo, mas subir para as zonas um pouco mais elevadas, já de claridade, eu não vou conseguir. E a projeção astral do tipo 4? A projeção astral do tipo 4, eu tive poucas experiências. Nós vamos para uma zona ainda mais elevada do que essa do tipo 3, é de claridade, não há perigo, ali já é uma habitação, as diversas cidades ao redor do planeta, nessa outra zona mais elevada, poderíamos chamar, se for usarmos aquela classificação plano astral, plano mental e por aí vai, poderíamos dizer que é a projeção para o plano mental.
uma projeção mental. Nós vamos para uma zona do mundo espiritual mais rarefeita, a matéria mais sutil, bem mais sutil. Para isso é preciso que o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual, nosso perispírito, esteja menos denso. E como é que eu vou tornar o meu corpo espiritual, o meu corpo astral, menos denso? Com a mudança interior, mudança no padrão de pensamento, de sentimento, vibrar amor, pensar em amor, amar, praticar o amor, vivenciar o amor, realmente estar no estado de amor o tempo quase todo, estar amando as pessoas. Porque se você tiver com raiva, com mágoa, com ódio, aquilo adensa, esse tipo de sentimento, como também os pensamentos desequilibrados, a pessoa que só está pensando em sexo, está pensando em maldade, está tramando, está conspirando. A pessoa que tem ainda maldade dentro de si, esses pensamentos, emoções e sentimentos fazem com que o corpo astral se adense, fique mais denso, as moléculas se aproximem mais. E esse corpo astral mais denso não vai permitir que você suba um plano astral onde a matéria é menos densa. Entendeu? Se a matéria lá é muito menos densa, eu estou com um corpo astral muito mais denso, eu não vou conseguir chegar lá. Eu só vou ficar onde esteja mais compatível, seja mais compatível com o padrão vibratório, com o nível de densidade do meu corpo astral. Então, ou eu vou ficar na zona etérica, ou eu vou descer para o plano astral inferior, ou no máximo, a depender de como eu estiver interiormente, emoções, sentimento, pensamento, subir um pouco acima da superfície, naquela zona logo inicial do plano astral, digamos assim, médio, né? É uma zona de claridade, mas ainda não é uma região dos espíritos mais iluminados, né? Dos espíritos que já têm mais iluminação, que têm mais amor, que vibram mais amor. Aqueles que vibram mais amor, que vivenciam mais o amor, é que conseguem subir para zonas mais elevadas. Eu tive poucas experiências da projeção astral do tipo 4, poucas, e dos momentos mais equilibrados, digamos assim, da minha vida, de pureza mental, pureza de alimentação, que eu consegui chegar em regiões mais elevadas. Daí para cima, já foge ao meu conhecimento, já foge à minha experiência para eu falar a pressão astral. E do tipo 5, tipo 6, tipo 7, se você for pensar em plano acima do plano mental, intuicional, búdico, dentro daquela classificação, por exemplo, da teosofia, isso vai muito além da minha compreensão. Tá? Como a gente vê no livro Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, como ele descreve subir aqueles planos mais elevados, onde habita o Cristo, o Jesus, um Buda. Esses espíritos muito elevados estão muito além desses planos que eu já cheguei. Estão muito além. Eu não tenho nenhuma condição de chegar na dimensão onde habita um Jesus, um Buda, um São Francisco de Assis. Eu não tenho condições de chegar lá. Né? Então, o máximo que eu posso vivenciar, e foi o meu início para a região astral, do tipo 1, zona etérica. É o início de quase todo mundo. Ficar dentro de casa, vai ali na rua, na casa de alguém. A maioria de quem está iniciando a projeção astral tem experiência de projeção astral na zona etérica apenas. A maioria das pessoas que eu conheço, que entram em contato comigo, os relatos, na maioria das vezes, está dentro de casa. Está na zona etérica e dentro de casa. Depois você expande, você sai para a rua, vai para outros lugares, vai para outras casas. Aí algumas pessoas descem para o plano astral inferior, movido pelas emoções, pelos desejos, como eu falei, ou para trabalhar, dependendo do seu equilíbrio, do seu objetivo na projeção. Quando se melhoram mais, crescem mais, evoluem mais, desenvolvem mais a projeção consciente, conseguem ir para o plano astral já claro, mais acima, e aos poucos conseguem chegar um pouco mais em cima. Era basicamente o que eu queria dizer nesse primeiro momento sobre isso. Não vou me alongar mais para o vídeo não ficar ainda mais longo. Um bom sábado para todos, muita paz, um grande abraço.